Fala pessoal, vou gravar aqui para vocês uma aulinha de progressão geométrica, professor Cassiano aqui, para vocês poderem acessar enquanto vocês estão em casa. E depois vou mandar uma lista de exercícios, aí vocês fazem e depois eu vou dar os vistos. Vamos lá então, ó, progressão geométrica está dentro do capítulo de sequências, vamos entrar aqui. Deixa eu pular aqui, porque a primeira parte não interessa para a gente nesse momento. O que a gente vai ver aqui em progressão geométrica? Eu vou fazer a revisão de sequência, no caso da definição de PG, de razão, como que é calculada a razão, termo geral e a soma dos termos, beleza? Deixa eu abrir um esqueminha que eu fiz aqui em PDF, que é melhor para riscar. Bom, vamos pegar aqui, ó, definição. A definição de progressão geométrica vai ser aquela sequência que tem um padrão multiplicativo. Então, um exemplo, se eu tenho aqui essa sequência, ó, 2, vamos riscar aqui, 2, 6, observe, multiplicou vezes 3, ó. Aí eu venho e multiplico por 3 de novo, 18, vezes 3 de novo, 54, vezes 3 de novo, assim por diante. Então, isso aqui para mim vai ser uma PG, uma progressão geométrica, onde a gente tem uma lógica aqui, ó, daqui para cá, ela foi multiplicado, vezes 3, daqui para cá, vezes 3. Então, para ser chamado de progressão geométrica, tem que ter um padrão multiplicativo. O termo da frente eu posso imaginar também quanto que vai ser esse daqui, vezes 3, e assim por diante, beleza? Daí a gente já consegue também entender qual é a razão. A razão é a lógica da sequência. Então, a razão, ela é definida aqui na matéria pela letra Q, ela é obtida assim, ó. A razão vai ser um termo dividido pelo anterior, como aparece aqui, ó, em símbolos. Então, bastaria eu pegar um termo desse daqui, por exemplo, 6, e dividir pelo anterior. 6 dividido por 2, 3. Ou pegar o 18, 18 dividido pelo anterior. 18 dividido por 6, 3. Então, a lógica da razão é pegar um termo, por exemplo, 18, e dividir pelo anterior, que é a mesma coisa que pegar outro termo, por exemplo, 6, e dividir pelo anterior. Sempre vai dar o mesmo valor, que é a razão, que nesse caso é 3. Beleza? Então, essa é a definição de razão. É um termo dividido pelo anterior. Em símbolos fica assim, ó. A razão é igual a um termo AN dividido pelo anterior, que seria AN menos 1. Mas isso aqui é menos importante. Quando você tem a sequência, você já bate o olho e vê a razão dela. Termo geral. Termo geral é importante isso aqui. Geralmente, a gente vai querer encontrar um termo lá da frente. Ó. Lá na frente vai ter um termo, numa dada posição. Então, como que eu faço para calcular esse termo? Aí a gente desenvolve uma fórmula. A fórmula do termo geral, que é essa daqui. A fórmula vai dizer o seguinte, ó, para você encontrar um termo que está lá na posição n, chamado de n-ésimo termo, ou termo AN, basta você partir do primeiro termo, que é o A1, multiplicar pela razão um número de vezes. Mas que número de vezes é esse que eu multiplico pela razão? É 1 a menos do que o número do termo que eu quero encontrar. Se eu quero encontrar o 10º termo, eu vou usar 9 razões. Essa é a lógica. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Exemplo, uma população de bactérias dobra de número a cada 30 minutos. Considerando que o processo se inicia com uma única bactéria, quantas haverá após 4 horas e 30 minutos? Perfeito esse exemplo, então, para explicar essa situação do termo geral. Então, vamos imaginar essa bactéria aqui, ela vai ser dividida aqui, ó, e ao invés de uma, teremos 2 bactérias. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, inicialmente nós temos uma bactéria, depois de meia hora teremos 2, depois essas 2 vão se dividir, teremos 4, essas 4 se dividindo 8 e assim por diante, ó, 16, 32, que é a sequenciazinha mais conhecida, base 2, 64, 128, 256, 512, continuar mais um pouquinho, 1024, 2048, vezes 2, 4096 e assim por diante, ó. Ela continua. Então, vamos lá, a cada meia hora ocorre esse processo. Então, começamos aqui, ó. Esse é o primeiro termo, meia hora depois. Então, nós temos 2 bactérias, mais meia hora, no caso, 1 hora depois. Mais meia hora, 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, 4 horas e meia, chegamos aqui, ó, a esse número de 512
bactérias. Então, após 4 horas e meia, nós temos 512 bactérias. Agora, observe que nós temos, apesar de ser 9 intervalos de meia hora, aqui nós temos uma meia hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos de meia hora. Mas nós temos 10 termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse termo aqui, ele é o nosso 10º termo. Por que é o 10º? Porque a gente parte do primeiro e pula 9 intervalos. Com isso, a gente teria a possibilidade de utilizar a fórmula. Então, na fórmula ficaria assim, para achar quantas bactérias tem após 9 intervalos, ou seja, no 10º número da sequência, porque aqui vai ser o 10º termo que a gente quer, ficaria assim, nós vamos dizer que o 10º termo, A10, ele é igual ao número que tinha no início, uma bactéria, vezes a razão ali é vezes 2, elevado a 10 menos 1, 9. São justamente os 9 pulos de meia hora. Essa conta vai dar para a gente 2 elevado a 9. Aí vou abrir aqui a calculadora, embora já esteja ali do lado. Podemos fazer essa conta. 2 elevado a 9 é igual a 512. Está feito ali também. Então, nós vamos concluir o seguinte, que após aqui 9 intervalos, ou 10º termo dessa sequência, vai ser 512 bactérias. Está lá. Isso é importantíssimo, é assim que a gente acha um termo geral, então. Um termo ali, um número dessa sequência que está lá na posição tal que eu quero. Por essa fórmula aqui, a fórmula do termo geral. Beleza. Vamos à próxima fórmula. A próxima fórmula vai ser referente a somar isso aqui. Vamos supor que eu quero somar tudo isso que está aqui. Vamos pegar esse exemplo ainda? Vamos supor que eu quero somar os 10 primeiros termos dessa sequência. Eu quero somar 1 mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64, mais 128, mais 256, mais 512. Então, para somar, nós temos a segunda fórmula, que é essa daqui. A soma dos 10 termos vai ser igual a 1, o primeiro termo, vezes a razão, no nosso caso ali é 2, elevado ao número de termos que eu estou somando, 10, menos 1, dividido pela razão, menos 1. Vamos aplicar, então, nesse exemplo aqui de cima. O primeiro termo é 1 e a nossa razão é 2. Então, vai ficar assim, Se eu quiser somar esses 10 termos, a soma vai ser isso aqui, Primeiro termo, 1, vezes a razão, 2. Quantos termos eu estou somando? Estou somando 10 termos, elevado a 10, menos 1, dividido pela razão, 2, menos 1. Então, a minha conta vai ser 2 elevado a 10, 1024, menos 1, 1023, dividido por 1, 1023. Então, significa que se eu somar todos esses termos aqui, desde o primeiro até o 10º termo, essa soma vai dar 1023. Depois, dá uma pausada no vídeo aí e confere se é isso mesmo, 1023. Isso aqui, então, é a soma dos termos de uma PG, quando ela é finita, quando ela tem fim. Eu quero somar uma certa quantidade. Quando ela é infinita, é mais fácil. Quando ela for infinita, a gente vai fazer aqui a ideia de, na verdade, não é a soma, é qual é o limite, qual é a tendência. E é obtida por essa fórmula aqui, A soma, que na verdade é uma tendência, um limite, vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Mas nessas sequências infinitas é interessante ressaltar que só para quando a razão for um número entre 0 e 1. Se não for isso, fica inviável para a gente. Então, a razão tem que ser um número entre 0 e 1. E aí a gente pode pegar um exemplo também para fazer. Vamos supor que eu tenha essa sequência aqui, 30, aí vamos partir em 3 pedaços, vamos dividir por 3. Então, nós temos aqui 10, 10 dividido por 3 e assim por diante. Essa é a sequência. Se eu quiser somar os termos dessa sequência, infinitos termos até o infinito,
A soma vai ser isso aqui, ó. Primeiro termo, 30, dividido por 1 menos a razão. Mas quem é a razão aqui? A razão é 1/3, que ela está caindo a 1/3, ó. 1/3. Então, a minha conta vai ser 30 dividido por 1 menos 1/3. 1 menos 1/3 ficam 2/3. Uma pizza menos 1/3 da pizza, 2/3. Então, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, nós vamos ter 30 vezes 3, 90, 90 dividido por 2, 45. Então, significa que o limite dessa soma aqui é 45. Não significa que a soma dá 45, é que é uma tendência a dar 45. Lá no infinito ela tende a dar 45. Por isso que tem uma notação do ensino superior aqui, que de repente vocês não vão entender, que está escrito isso, ó, o limite da soma, quando n, ou seja, o número de termos, vai para o infinito, é igual a isso aqui, que na nossa conta aqui dá 45. Então, tende a dar 45. Beleza? Então, esse é o resumo de progressão geométrica. Vou mandar agora a lista de exercícios para vocês estarem fazendo e depois eu dar o visto em sala de aula. Falou então, galera. Até a próxima.